Bom dia. Posso tirar a máscara? Um colega me disse assim: Felipe, você sabia que existem duas maneiras que a máscara está ajudando? Primeira, com a Covid, e a segunda, que tem muitas pessoas que são feias, e aí você não consegue ver a cara da pessoa. Eu falei: poxa, você vai falar isso pra mim? Ô louco. Ah, poxa, se você me chateia, pô. Fala isso não, né? Bom dia também para as pessoas que estão nos assistindo. Antes da gente começar a mensagem, é muito interessante quando a gente vê a forma como o Espírito Santo do Senhor, ele trabalha, né? Desde o início do culto, a mensagem, os louvores. Eu nunca me canso de dizer isso, porque as coisas vão se encaixando, vão se moldando. E afinal de contas, desde o princípio, lá de Gênesis até Apocalipse, todas as coisas se conectam uma na outra. Você não vê a Bíblia aleatoriamente. Não, você vê a Bíblia de uma forma perfeita e todas as coisas se encaixam. Eu queria que você me acompanhasse lá em 1 Coríntios 6, 9, que vai ser tema, né? Vamos usar esse versículo como base na mensagem que a gente vai falar. 1 Coríntios 6, 19. Todos estão aí? E antes de ler, eu queria fazer duas perguntas para vocês. Vocês sabiam que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo? Vocês sabiam que o seu corpo foi comprado não com dinheiro ou com riquezas, mas com um sangue, e não um sangue comum, um sangue santo, o sangue do Filho de Deus. O apóstolo Paulo diz o seguinte no 19: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Aí ele complementa no versículo 20: porque fostes comprados por um preço de sangue. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são de Deus. Ora, se Deus comprou, ele tem total autoridade pelo preço que ele pagou, não é verdade? Então, o corpo em que habitamos é o templo, morada, habitação de Deus. Então, eu queria citar duas coisas. É um privilégio nós sermos o templo do Espírito Santo e, ao mesmo tempo, é uma grande responsabilidade que foi ortogada por Deus nas nossas vidas. Mas, assim como dois lados da moeda, no passado não era assim. Lá no princípio, vamos voltar lá, quando Deus criou o homem, tudo era perfeito. O homem era semelhante a Deus na sua perfeição, não havia o pecado. Não havia o pecado. No jardim, por exemplo, Deus fazia morada de uma forma presencial com o homem, porque não havia o pecado. Mas o Espírito Santo do Senhor já existia, assim como a Trindade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, com a chegada do pecado, houve um colapso, né? Vamos dizer assim, na criação de Deus. Mas além disso, a gente vê de uma forma tão clara e tão perfeita que Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Então tudo que Ele criou era bom. Não está lá em Gênesis? E Deus viu que isso era bom. E Deus viu que isso era bom. E o homem não foi diferente. Se nós fôssemos um criador, aquilo que a gente criasse, a gente ia ver que é bom. E mesmo que, vamos supor, se a gente criasse um programa de computador, e aí vem os vírus e tal, só que a gente vê que o programa que a gente criou é bom. Então você cria um mecanismo ou algo para deletar esse vírus, porque você sabe que o programa que você criou é bom. Então, você vê de uma forma tão perfeita o plano de Deus para a salvação do homem.
Então vamos continuar. Com a entrada do pecado, houve um colapso na criação de Deus. Então, o homem deixou de ser perfeito. Só que Deus não queria perder isso. E desde lá do princípio, Gênesis 3,15, Deus já havia prometido o seu filho para vir e morrer em favor deles. E Deus queria resgatar o homem, ou seja, eu e você, para aquilo que a gente já havia sido criado, que estava lá no Jardim do Éden, não é mesmo? Então, no passado, o Espírito Santo não podia habitar dentro das pessoas por causa do pecado. Porém, Deus não deixava de estar com o povo de Israel. Por isso que Deus pediu para que Moisés criasse a tão famosa e conhecida tenda da propiciação, acho que todos conhecem. Eu ia trazer um slide aqui que mostra perfeitamente como a tenda era, mas eu acabei me esquecendo. Mas existia nessa tenda alguns cômodos, entre aspas, né, que era uma tenda, e você via que nessa tenda meio que existia duas separações, onde os sacerdotes podiam entrar e aonde ficava a Arca da Aliança, né, o Santo dos Santos, e somente o sumo sacerdote podia entrar lá dentro. Então ele fazia uma vez ao ano a expiação do pecado do povo. Só que era a expiação, é como se você chegasse e falasse: Senhor, esse povo pecou nisso, nisso, isso e tal. Só que você vê tão claro, que a Bíblia deixa de uma forma tão clara, que os pecados daquele povo, juntamente com os nossos, ou seja, Velho e Novo Testamento, foram perdoados por Deus uma única vez, Jesus na cruz. Então, como que Deus podia habitar dentro de um corpo em que havia o pecado? Porém, você vê que no passado, duas palavrinhas distinguem isso de uma forma tão clara. Ou seja, no passado, o Espírito do Senhor estava com o povo. Hoje, ele pode estar em nós. Com o povo e em nós. Hoje, através do sacrifício de Jesus, temos a oportunidade de sermos o templo do Espírito Santo. No passado, o Espírito do Senhor estava com o povo dele. Hoje ele pode estar em nós. Possível somente através do nosso sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Né? Você vê esse paralelo de uma forma tão clara, né, que a Bíblia faz com o Velho Testamento e com o Novo. Jesus veio como um sumo sacerdote, somente o sumo sacerdote podia entrar na presença de Deus, e aquele pano, aquele véu que separava o homem de Deus, Jesus cortou na cruz, né, derrubou. Aquela inimizade, barreira, parede que existia entre Deus e o homem, Jesus destruiu, Jesus cancelou isso na cruz, nos conectando diretamente, é como se fosse uma rede de Wi-Fi, diretamente com Deus, né? Não é nem indiretamente. Você vê que hoje a gente tem o privilégio de se conectar com Deus através de uma oração, e Ele, de uma forma direta, ouve aquilo que a gente faz, coisas que também não eram possíveis no passado. Então você vê a grande responsabilidade que a gente tem em sermos templo do Espírito Santo. Porém, gente, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Existem dois fatores. O trabalho de Cristo, ele já foi concluído. Ele já veio, ele já morreu. Ele fez o trabalho dele. Mas para a gente se tornar o templo do Espírito Santo, é uma questão de escolha. Aí depende totalmente, literalmente e completamente da gente. Eu preciso aceitar e ser batizado, me entregar a Jesus, né, conhecer a verdade do Evangelho de Cristo e aceitar. Então você vê que o trabalho de Cristo foi concluído, porém o trabalho de sermos salvos é totalmente nosso, é uma escolha nossa. Né? Jesus nos deu o alcance, é como se eu deixasse uma chave aqui e você está lá, deixei para você aqui, você escolhe vir buscá-la. Entendeu? Então, para complementar isso que a gente está falando,
eu queria que você me acompanhasse lá em Hebreus 10:1. Olha para você ver que forma fantástica, que o sacrifício de Jesus, ele é definitivo, uma vez para sempre. Olha lá, a partir do versículo 1. Assim, considerando que a lei oferece somente um vislumbre dos plenos benefícios que hão de vir, e não exatamente a sua realidade, jamais repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se achegam para adorar. Se não fosse assim, não teria cessado de ser oferecidos, ou seja, os sacrifícios eram feitos diariamente por causa do pecado do povo. Portanto, se os adoradores tivessem sido purificados de uma vez por todas, não mais se sentiriam os culpados de seus pecados. Contudo, essas cerimônias de sacrifícios promovem todos os anos uma recordação dos pecados. Ou seja, o pecado do povo era recordado pelo sumo sacerdote em sacrifícios, né? Porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova o pecado. Lembrando mais uma vez, Jesus nos comprou com o seu sangue, um sangue santo. Por isso, versículo 5, por isso quando Cristo veio ao mundo, proclamou sacrifício e oferta não quisestes, mas um corpo me preparastes. De holocausto e ofertas pelo pecado não te agradastes. Versículo 7, então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a vontade, da tua vontade, ó Deus. Havendo declarado em primeiro lugar sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quisestes, tampouco deles te agradastes, os quais foram realizados conforme a lei. Então proclamou mais uma vez, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. E assim, ele cancela o primeiro padrão para estabelecer o segundo. Olha o versículo 10. E por essa determinação fomos santificados por meio da oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. Olha o versículo 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer seus deveres religiosos que nunca podem remover os pecados. Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam submetidos por estrado de seus pés. Porquanto, com uma única oferta, aperfeiçoou por toda a eternidade todos quantos estão sendo santificados. E disso igualmente nos dá testemunho o Espírito Santo, porquanto após ter declarado, esta é a aliança que farei com ele depois daqueles dias, diz o Senhor. Colocarei as minhas leis no amago do seu coração e inscreverei profundamente em sua mente. Conclui, dos seus pecados e iniquidades nunca mais me permitirei recordar. Afinal, onde todas as transgressões foram perdoadas, não existe mais qualquer necessidade de oferta pelo sacrifício do pecado. Jesus morreu uma única vez, um único sacrifício em favor dos pecados do povo do Antigo Testamento, ou seja, aqueles que viveram na velha lei, no Antigo Testamento, e para nós que vivemos hoje, não é verdade? Então você vê de uma forma tão clara a responsabilidade em que nós temos em sermos corpo, templo, morada do Espírito Santo do Senhor. Você vê, olha que privilégio, o Criador do universo, o único Deus, deixou de habitar em templos para habitar dentro das pessoas. A sua criação, né, é dele, nós somos dele. Ele comprou a gente com o seu sangue. E não foi um preço barato, né? A gente vê o quanto Jesus sofreu, né, e o que ele passou para nos conceder de uma forma gratuita a salvação. A salvação. A gente não precisa pagar nenhum valor, né, para sermos salvos, mas sim ter uma vida correta diante de Deus, obedecê-lo, se entregar verdadeiramente a Ele, né?
Diz até uma frase: a obediência ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Então que a gente possa, cada dia, ter essa consciência da importância que nós temos, né, em não profanar o corpo do Senhor, né, o templo do Espírito Santo, melhor dizendo. Amém? Vou fazer uma oração para encerrar a mensagem. Pai Santo, Deus amado, Deus Todo-Poderoso, Senhor, te agradecemos, meu Deus, pelo seu único sacrifício, Senhor, onde o Senhor abriu mão da sua divindade, deixou a sua divindade um pouco de lado, se entregou por nós, se fez como nós, homens, porém sem pecado, para morrer por nós que somos pecadores, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo Senhor ter pagado um preço que deveria ter sido pago por nós, porém o nosso sangue não seria capaz de pagar nem o nosso próprio pecado, quanto mais de uma outra pessoa, Pai. Obrigado pelo teu sangue santo, que nos purifica de todo o pecado, Senhor Jesus, que temos cometido, mas que o Senhor tem nos dado a oportunidade, o privilégio de sermos perdoados dia após dia com o nosso trabalho através do arrependimento, Senhor. Muito obrigado pelo seu sacrifício, Senhor Jesus, por todos os privilégios que o Senhor nos outorgou, que o Senhor nos concedeu no seu único sacrifício. Te agradecemos por essa oportunidade de sermos templo do seu Espírito Santo, Senhor, e que possamos dia após dia trabalharmos e mantermos, Senhor Jesus, esse templo limpo através da ceia do Senhor, através da obediência a Ti, meu Deus, e termos uma vida correta e direita a Ti até a nossa morte ou até talvez o Senhor vir nos buscar antes. Muito obrigado, meu Deus, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.